Bom, prazer a gente estar aqui novamente. Esse portal é um espetáculo. Parabéns a todos, a organização. A ideia achei fenomenal. Eu não lembro como é que eu vi pela primeira vez. Acho que eu vi no LinkedIn, né? Não sei se foi um post seu ou coisa assim. Falei, portal, achei, cara, fantástica essa ideia. Genial. E a metabolômica tem que realmente, a gente é uma ciência ômica colaborativa, multidisciplinar, a gente tem que se unir mesmo, se juntar, se conhecer, é um fato. Bom, vamos lá então falar um pouco de metabolômica por RMN, tá? Deixar meu e-mail aqui, o nome do meu laboratório, Laboratório de Metabolômica. A gente está mudando para um lugar novo aí, então, não sei se alguém acompanha nos posts do LinkedIn, eu sempre estou colocando por lá, e estamos aí montando um espaço novo, né, do zero. Assim. Então, é um desafio bem grande aí. Mas vamos lá. Então, só queria apontar uma coisa, porque eu escrevi um review recentemente, né? Na verdade, saiu ano passado, na Metabolomics, falando sobre a questão como a metabolômica ela alterou a ideia do que seria linear no dogma central. Então, eu tenho visto muita gente falando sobre metabólito, produto final, mais associado ao fenótipo, mas essas frases, do ponto de vista biológico, elas já estão em declínio. Então, um modelo mais atual, considerando o que a genômica já tem descoberto, a epigenética, a transcriptômica, e os artigos recentes, inclusive saiu um recente agora na Nature falando do perfil metabólico que está associado à microbiota e dieta, então a gente tem que pontuar aí que a metabolômica, na verdade, ela é mais central do que o produto final. Seria mais corretamente a gente colocar ela no devido lugar, aí, no lugar que ela merece. Né? É claro, se alguém que trabalha com transcriptoma vai falar assim, pô, o RNA é central. Ou um cara que trabalha geral vai botar o DNA no meio. Mas, enfim, considerando que, quimicamente, né, essas pequenas moléculas vão formar todas as outras áreas, então eu considerei ela no meio e ela tem essa dinâmica maior de ser alterada rapidamente pela dieta, microbiota, e ser transmitida às gerações seguintes. Modelo de Lamarck, aí, que ficou muito em alta através da descoberta da epigenética, da volta da epigenética, né, de uns 15 anos para cá. Eu falo isso tudo nessa revisão aí, então vou deixar aí quem vocês podem baixar à vontade, está liberado, tá? Está lá na Metabolomics, está aí, ó. Então, eu acho essa figura é uma abordagem mais correta da metabolômica, ou seja, químico e biológico, tá? Biológico principalmente. Então, vamos falar um pouco agora da RMN. A RMN é uma técnica que é central aí para poder, principalmente, quando a gente fala de estudo de urina ou biofluidos assim, que não tem uma quantidade de proteínas muito grande. Então, esse artigo aí, 2013, onde foi descrito o banco de dados de metabolômica de urina, né, humano, vocês podem ver que a RMN aí é a que consegue detectar mais compostos, né, ou seja, eles só aparecem por RMN e a maior quantidade também, né, de forma única e no geral, tá? Então, assim, para a urina, como eu falo, ela é imbatível. O pessoal aí de massas me desculpa aí, mas então, assim, a RMN, ela é complementar, claro, massas, né? O ideal é a gente sempre fazer, vou falar um pouco disso daqui. Tem diversas técnicas que a gente pode, e abordagens que a gente pode usar para complementar as duas coisas e atrás dos desconhecidos, de compostos desconhecidos, e mais uso do campo magnético na elucidação de compostos, ele tem um poder muito grande. Quando a gente fala do espectro de RMN, muito se falou sobre massas, né? Então, só para dar uma geral, o espectro de RMN, ele é um pouco diferente. Aquela escala ppm, tá? É um ppm parte por milhão de frequência, não é, né? Não tem a ver com a massa-carga, nem quantidade do composto, tá? Então, os compostos eles vão aparecer sempre na mesma porção do espectro, em virtude do ambiente químico, tá? Onde daqueles hidrogênios, se a gente estiver falando do espectro de hidrogênio,
eles estão. Então, hidrogênios ligados a carbonos, né, na ponta de cadeia, CH3, está mais ou menos nessa faixa aqui. Vocês estão vendo meu pointer aqui? No meio? Não, né? Tá. E aí, a gente, quanto mais para a esquerda do espectro, vai aumentando o valor. Aí você tem aí hidrogênios mais que a gente fala ligados a oxigênio, OH, e até os últimos lá que são então, agrupamentos ácidos carboxílicos, ok? Então, ou seja, em virtude do ambiente químico, onde aquele hidrogênio está, ele vai aparecer sempre na mesma região espectral. Então, isso já facilita muito a elucidação de compostos e aumento de reprodutibilidade nos espectros. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Isso aqui é um espectro que foi adquirido num magneto de 500 MHz. A gente usa essa nomenclatura quando a gente fala de magnetos, que é a frequência de precessão de hidrogênio, tá? Diferente do pessoal de imagem, às vezes acha estranho, que eles estão acostumados a falar 3 Tesla, 5 Tesla. Então, esse aí tem 11,7 Tesla aproximadamente, tá? Os campos, o campo magnético é muito maior, no geral, isso é muito maior do que o de imagem, tá? Pelo menos de imagem que o usado para humanos, tá? Pequenos animais ainda você já tem aí de 7 Tesla, 7 para 8, tá? Mas, então, o magneto que é muito usado, pelo menos aqui no Centro de Bioimagem 1, é um de 500 MHz, que ele é excelente, funciona muito bem para metabolômica, a gente tem usado bastante. Então, mostrando o espectro de um extrato, que foi, seja, células em cultura, de uma linhagem que é metastática, né, o câncer de mama, que foi tratada por 24 horas com vitamina D. Então, o espectro em vermelho é uma replicata que foi tratada com a vitamina D, com 100 nanomolar de vitamina D, formativa dela por 24 horas, e a outra foi o veículo, tá? Que é o controle. Então, o espectro está em preto, é do controle, e em vermelho foi tratado com a vitamina D. Olha só como é que os espectros se sobrepõem perfeitamente. Tá? Foram replicadas, foram processadas de forma pelo mesmo método, né? Mas em pontos e momentos diferentes, e a gente consegue ter uma reprodutibilidade excelente. E ao olhar o espectro, de cara já saber quem são os compostos, tá? E não, independente do biofluido, independente da amostra, a gente consegue, no geral, como eu falei, os compostos vão aparecer mais ou menos na mesma região do espectro, com algumas raras exceções, né? Se você alterar muito pH, tal, algumas coisas, isso pode mudar. Então, quando a gente fala então de biofluidos, que eles estão mais ou menos no mesmo pH, né? Um extrato que é feito, que a gente sempre suspende um tampão, mantendo um pH 7,4 nessa faixa, que é o pH do banco de dados metabolômico, de RMN principalmente, então a gente consegue manter ele sempre na mesma posição. Tá? Então, aqui, ó, a gente sabe de cara que é o lactato, alanina, acetato, glutamina, a gente faz os extratos com essas linhagens, eles sempre vão aparecer no mesmo ponto espectral. Tá? Então, numa única aquisição, uma aquisição de meia hora, mais ou menos, dependendo, eu já consegui fazer um espectro parecido com esse em 15 minutos, por exemplo. Tá? Dependendo do número de células que é colocado, se colocar em torno de 10 a 7 células, por aí a gente consegue fazer em menos de 15 minutos, um espectro desse, bonito assim. Então, a gente consegue ter mais ou menos os 200 compostos, aproximadamente, aí, tá? Considerando no total mesmo até alguns desconhecidos que a gente tem, tá? Então, a RMN, ela tem reprodutibilidade muito boa. Agora, a sensibilidade, como já falaram aí, nem tanto. Então, eu estou falando ali de um torno de 10 a 6 células, no mínimo, para a gente começar a conversar, fazer um espectro. Então, às vezes, é muito difícil ter esse número. Então, outro exemplo aqui, o espectro sobrepostos, né, de amostras de pacientes, de plasma de pacientes, controles, um grupo controle, e aqui em cima um grupo que desenvolveu a Covid-19, e esse primeiro aqui, que teve a Covid-19, que vieram a óbito, tá? A gente chamou de Severe Disease, SD. Deixa
eu tirar aqui meu mouse está em cima da minha imagem, deixa eu tirar, pronto. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, o ponto, olha lá o lactato de novo, aquele dubleto em ponto 3. Então, na alanina de novo, bem parecido com o espectro anterior. Então, eles vão aparecer na mesma posição do espectro. Fica fácil para a gente fazer a elucidação desses compostos, tá? É claro que a gente está falando de plasma, então tem interferência de proteína aqui? Tem. Como é que a gente sabe por esses alargamentos que tem aqui, ó, tá? Então, esse processamento de amostra é diferente do anterior, porque eu não fiz uma extração. Então, nessa amostra de plasma, então a amostra como ela é líquida, a gente consegue diluir essa amostra num tampão específico, tá? E ir direto para o aparelho, tá? Direto, não estou mentindo, a gente acha que estou mentindo, mas não é. Tá? Alguns protocolos até fazem você pode filtrar com uma Amicon para fazer essa retirada dessas proteínas e tal, que estão em abundância no plasma, ou fazer uma precipitação com metanol, mas é possível fazer aquisição direta, tá? Simplesmente diluindo esse tipo de biofluido. Então, a gente mantém o pH dele, né? O plasma ele já vem num pH próximo, né, do fisiológico, então isso não é um grande problema. A gente só tem um tampão para manter ele naquele pH e colocar na amostra os 10% no mínimo de água adulterada, de óxido de deutério que tem que ter sempre, né? E aí, então, é possível a gente fazer também aquisições, né, sequências de pulso, utilizando o chamado filtro T2, que é o CPMG. Então, a gente adiciona essas sequências na sequência de pulso e elas atenuam bastante o sinal dessas proteínas, esses alargamentos. Que para a gente é interessante porque eu posso olhar para cá e saber, já se sabe, né? Por exemplo, que esse alargamento está associado a CH2 com lipoproteína. Tem um outro aqui embaixo, esse aqui é o CH3, a lipoproteína. Então, se eu quero saber, no geral, as lipoproteínas, o efeito delas, é interessante. Eu não posso dizer quais são as classes, nem subclasses dessas aí agora. A não ser que eu tenha, né, o sistema da Bruker IVDA, que é uma fortuna, que eles têm lá os padrões para isso e tal. Ou você tem o lipidograma, enfim, você tem alguns padrões que você pode usar para isso. Não dá tempo de falar aqui, mas tem outras técnicas que é possível até fazer uma deconvolução desses alargamentos e tentar estabelecer algumas classes, subclasses, né, de lipoproteína, tá? Mas não é muito comum na literatura isso ser usado. Mas agora, quando a gente junta isso com uma lipidômica, aí fica muito rico o trabalho, tá? Deixa eu passar aqui. Então, isso é uma porção do espectro, essa é outra parte do espectro que eu falei, que é a porção do lado esquerdo do espectro, né? Tá? Então, a gente sabe aqui que tem esses lipídios, mas eu não sei quais são, sei que eles estão interferindo aqui, tá? E vocês podem ver que muita coisa, muitos picos a gente não sabe quem é. Isso faz parte do jogo, tá? A gente consegue elucidar aí uma pequena parte que eu já vou falar sobre isso, do espectro. Bom, outro exemplo aqui, urina de camundongo, tá? Um modelo que desenvolve doença de Alzheimer. Esse é um modelo chamado 5 vezes FAD, que eles carregam 5 mutações, e aí eles, com 3 meses de idade, já começam a apresentar um fenótipo de Alzheimer, com 6 meses estão bem mal, assim. Então, isso é uma comparação aqui do controle, o animal controle, animal doente com 1 mês, 3 meses, e aqui embaixo, pareado 6 meses de idade, tá? Aqui que eu dei um zoom bem grande para pegar, para focar aqui em dois compostos que apareceram bem interessantes, que é trimetilaminoxidil, que esse pico aqui, ó, singleto, e trimetilamina, tá? Para fins de assinalamento, você assinalar um pico na RMN é muita coragem. Você tem que ter um padrão confirmar isso aqui, porque pode ser muita coisa, tá? Isso foi confirmado pelo sistema que eu já vou falar, pelos espectros bidimensionais no COMA, tá? Porque o laboratório que eu já trabalhei lá nos Estados Unidos, eles desenvolveram essa plataforma, tá? Então, e o que é interessante é que o trimetilamino oxido, TIMOL, é
tem como origem, ele vem da trimetilamina. Tá? É um ciclo de metilamina, dimetilamina, trimetilamina, trimetilaminoxidil. Tá? Tem um ciclo da metilamina fechado. E o trimetilamino também pode vir direto da alimentação, ou ele é também produzido pela microbiota intestinal através da L-carnitina. Então, isso também está associado à microbiota. Então, a partir de picos, né, dos compostos assinalados, a gente já vai interferindo, estabelecendo diversas histórias. Então, olha a questão novamente que eu falei para vocês, a reprodutibilidade. Essas urinas aqui foram urinas coletadas, imediatamente congeladas, e aí, menos 80, congeladas ali, cotadas em Pendorf, depois elas foram processadas, eu peguei elas e a gente mistura com tampão, como já é líquido. Então, o que for líquido para esse tipo de RMN, que é RMN de líquido, para a gente é muito fácil. Tá? A gente mistura, já deixa um tampão pronto, dilui nesse tampão, vai direto para o magneto, tá? Para o aparelho. Então, a urina deles aqui, ó, eles têm uma sobreposição perfeita, eu não auditei no Photoshop, acredita em mim, tá? Então, isso tá, a gente consegue olhar os espectros com a sobreposição de cara, ver os mesmos compostos aqui, tá? Eles vão aparecer nas mesmas regiões. A urina tem algumas regiões que você tem os tipos de pH, né? Alguns compostos são mais suscetíveis a isso, você vai ter uma diferença que é possível corrigir aí no processamento, que acho que o Ricardo vai falar sobre isso, né? Então, a gente conseguiu ver aqui de cara, né, o decréscimo de trimetilaminoxidil e o precursor dele aumentando ao longo da idade, tá? Não tem diferença no pareamento, na doença, mas isso acontece pela coisa do envelhecimento. Então, esses bichos, eles vão atingir a maturidade, assim, vamos dizer assim, sexual deles aí em torno de... Nessa fase, eles terminam, né, eles têm o desmame de 1 para 3 meses e tem a maturidade sexual com os 3 meses, então isso influencia diretamente na microbiota e esse hormônio ele regula justamente a enzima que vai atuar inibindo a expressão da proteína que faz a conversão da trimetilamina para trimetilaminoxida. Por isso que é uma nossa hipótese que esse trimetilaminoxidil está caindo aqui. Tá? Bom, então falei para vocês da sobreposição dos espectros. Agora, olha aqui são 35, se não me engano, espectros sobrepostos, tá? Urina de pacientes com Parkinson, de um outro projeto. É praticamente impossível, apesar de a gente ter uma alta reprodutibilidade, você ter uma sobreposição 100% perfeita, tá? Olha aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem algumas distorções aqui, distorções na região da água, onde tem ureia, o pico aqui que é normal, tá? E aí cabe a gente, então, saber se realmente dá para aproveitar ou não, dependendo do grau de distorção que tem aqui, né? Tal de artefato e tudo mais, né? Muitas amostras você tem problema de osmolaridade, isso vai alterar o sinal, a quantidade de sal na amostra, ela não é legal para RMN também, isso interfere. Tá? Mas o que é importante a gente na aquisição, né, aí dá para falar meses sobre isso, né? A gente tem que adquirir com uma linha base muito grande. Então, a gente aumenta a largura espectral para poder o quê? Alinhar. Então, está vendo a linha base dos espectros? Estão sobrepostas perfeitamente. Aí sim a gente consegue, depois, daí em diante, fazer o bucket table, manter eles no mesmo padrão de comparação, esses espectros, tá? Então, agora aqui nessa imagem, eles não estão sobrepostos, mas sim um em cima do outro, que a gente chama de stacked, né? O mestre Lab, que é onde eu produzi essa figura, eu trabalho com ele, ele chama de stacked. Então, todos os espectros aqui, um em cima do outro, a gente tem um alinhamento de alguns picos perfeitamente, por exemplo, lá em 8.44, né, o formato que está sempre lá, ácido fórmico. Região da ureia, que esse alargamento aqui está bem alinhadinho, então a gente consegue fazer esse alinhamento, esse processamento todo dentro desse próprio programa. Ou tem diversos outros que fazem isso. Então, você tem que manter esse alinhamento desses espectros direitinho para poder fazer a comparação, e a RMN é muito mais tranquila nesse aspecto. Tá?
Então, voltando ao banco de dados de metabolômica de urina, lá em 2013, que foi descrito, então existe uma complexidade muito grande. A urina é o que é o mais concentrado, o que tem mais sinal para RMN, né? Então, tem muita sobreposição. Então, uma grande vantagem da RMN são esses espectros aqui, ó, bidimensionais. Então, isso aqui foi o que eu adquiri lá no aparelho, no magneto de 850 MHz, com criosonda, ou seja, tem quase o dobro de sinal do que eu trabalho aqui. E esse é um espectro adquirido em 1 hora de aquisição, tá? Acredita em mim. Olha a quantidade de sinal que ele tem, muita coisa, tá? Então, isso aqui a gente fica uma semana confirmando esses assinalamentos aqui. Mesmo no 2D, ainda tem sobreposição. Então, isso aqui é um espectro HSQC hidrogênio, tá? Uma junção aqui na outra é carbono, tá? Então, o pico aqui reflete o hidrogênio e o carbono ligado a ele. Então, você tem um assinamento muito mais robusto do que olhar só num D e ficar sobrepondo com composto puro, tá? Então, aumenta muito o poder de assinalamento aqui. E esse também é um outro que a gente usa muito, que é o chamado TOX, que é um espectro de correlação hidrogênio com hidrogênio na mesma molécula. Então, já podem ter uma ideia de como que é complicado assinalar isso aqui. Olha a quantidade de pico que tem nesse espectro da urina, da mesma urina também. Tá? E quando fecha, né, um chamado um cross-peak, né, um pico que está aqui com outro pico na diagonal, porque é a mesma molécula. Então, fica fácil da gente assinalar. Se eles estiverem formando o mesmo retângulo aqui, considerando a diagonal, significa que é o mesmo composto. Tá? Então, a gente sabe que esses picos que seriam únicos aqui em cima, eles pertencem ao mesmo composto se estiver dentro da diagonal. Felizmente, tem uma plataforma que faz isso automaticamente para a gente, que o nome dela é o Conma, tá? Não foi eu que escolhi esse nome, eles escolheram lá. Até hoje eu não sei por que, na verdade, que eles botaram esse nome, mas tudo bem. E aí, outra coisa que aconteceu, né, infeliz, essa plataforma está fora do ar há um tempo. Teve um ataque hacker no servidor deles e para mim está sendo péssimo isso, porque a gente tem que assinar lá na mão, tá? Bom, nessa plataforma, então, felizmente consegui dar um print aqui antes de a plataforma sair do ar. É possível a gente fazer upload do espectro aqui, do dado bruto do espectro, salva ele em TXT direto no TopSpin, tem um comando para isso que é TOTXT, você dá Enter e pronto. Salva. E aí você faz o upload dele aqui e ele tem as opções, né, de você fazer o referenciar pelos alguns compostos e depois faz o busca do matching para você. Ele tem um banco de dados metabolômica lá dentro e ele vai comparando pelos valores de deslocamento químico, tá? Então, esse aqui é um exemplo de assinalamento que o negócio está em cima aqui do nome. Acho que é sacarose, não? Enfim, algum açúcar, que não dá para ler o nome, que está a barra do programa está em cima do nome do negócio aqui. Mas aqui, então, esse é um exemplo de vinho de jabuticaba, tá? Uma colaboração que eu trabalhei. E aí, quando tem o matching com os picos, aparece um círculo aqui, ó, verde. E esse é o pico do meu espectro, amarelo. A região onde o pico deveria aparecer pelo banco de dados em vermelho. E quando tem um matching, fica verde. Ó. Agora, todos os picos correspondentes a esse açúcar ficam fáceis de assinalar. Todos eles deram matching. Ó. Então, se você tem agora 3, 4, 5, 6 picos que bateram perfeitamente no 2D com o banco de dados, aí não há mais dúvida. Tá? Pode ser a dúvida de um isômero, é uma coisa muito parecida. Ainda assim, você pode sobrepor um D e confirmar esse composto. Tá? E ele já vai te dando esses resultados um atrás do outro, automaticamente. Você só vai confirmando. Então, é muito mais rápido. Tá? Ele ainda também possível você fazer pegar as intensidades para comparar, tá? pelos picos nos espectros bidimensionais. Então, esse aqui é o TOX com a amostra 1 de um composto, né? Um composto foi assinalado nessa amostra 1 e a amostra 2 que ele mostra do lado, tá? Com o mesmo composto. Então, você pode clicar e arrastar, né? Considerar os mesmos picos, né, em diferentes amostras, e aí você pega os valores de intensidade, que ele te dá numa tabelinha assim, ó, por exemplo, tá?
Então, são os dados de intensidade do mesmo composto, tá? Diferentes picos. E aí você pode trabalhar com somatório, uma média, tem diferentes formas de trabalhar isso, tá? E gerar a sua tabela. Bom, aí na RMN, né, para pegar esses valores de deslocamento químico, a gente pode também olhar o banco de dados de metabolômica humano, que é a versão saiu agora 5.0 recentemente, tá? Teve um aumento aí de 114 mil para 217, mais de 217 mil compostos, tá? A interface dele é muito legal de usar. Essa aqui é um print da tela. E aí, se vocês procurarem lá na RMN, tem os compostos que eles rodam, né, de forma computacional, uma predição do composto, e o composto que foi, de fato, rodado, né, o que eles chamam de experimental. Tá? Então, esse é um exemplo do lactato, do dubleto do lactato que eu mostrei para vocês, para confirmar a posição dele. Outro banco é o BMRB, tá? Que eu uso muito, eu gosto muito do BMRB também, porque a gente pode baixar todos os espectros e abrir no TopSpin, no programa junto, em diferentes concentrações, pHs. Então acho ele fantástico. Tá? Bom, e aí, no processamento da amostra RMN, eu já falei para vocês que a amostra líquida tem uma grande vantagem, né? A diluição direta com tampão e para o aparelho, simples assim. Tá? Se não for líquido, a gente tem que tornar ela líquida. Então, a gente está fazendo uma extração, tá? Então, a gente está fazendo uma extração orgânica, como o Rafael comentou lá anteriormente. A gente pode fazer a mais usada, né, RMN, a bifásica, tá? Você faz aí o método de Bly-Dyer. Eu uso muito metanol, cloroforme, água 1 para 1 para 1. E aí, a ideia é você ter, então, a usar a fração aí aquosa, né, é mais usada, 90%, e trabalhar com essa fração aquosa. Tá? Muitos trabalhos de RMN, agora foi lançado o banco recentemente da fração lipofílica, né? Para fins de lipidômica por RMN, que RMN é muito mais difícil de lipídio pela característica do composto, né? Deles terem uma estrutura muito semelhante, que para RMN é um problema. Então, agora estão conseguindo acabaram de lançar um banco e agora tem o Colmar também com assinalamento. Quer dizer, agora não tem porque ele saiu do ar. Mas assim que ele voltar ao ar, assim espero, você vai poder usar, fazer assinalamento de lipídio. Tá? E aí essa amostra precisa ser, né, ela precisa secar, você pode liofilizar, tem diversas formas que você pode trabalhar, tá? E precisa suspender ela no tampão, porque esse tampão tem que ser deuterado, pelo menos 10% de deutério, tá? Então, se for a fração lipossolúvel, né, lipofílica, você vai trabalhar lá com cloroforme deuterado, provavelmente, tá? E aí sim você pode ir lá trabalhar com a amostra, colocar no aparelho. Então, lembrando que a amostra, né, é uma grande vantagem, a gente chama de RMN não destrutiva, tem gente que não gosta muito desse termo, porque fala assim, você vai explodir a amostra em massas, vai destruir. Não, gente, estou falando de preparação física. Uma vez uma pessoa reclamou comigo, aí tá bom, estou falando, a amostra fica intacta dentro do magneto, né, RMN, isso eu quero dizer. Então, a gente coloca lá em torno de volume, se for desse tubo de 5 milímetros, coloca em torno de 500, 600 microlitros. No tubo de 3 milímetros, vai em torno de menos de 200 microlitros. Tá? E aí, tua amostra fica aqui assim, e você pode adquirir núcleo de hidrogênio, carbono, né, 13, nitrogênio 15, fósforo 31 e muitos outros. Esses são os mais usados, tá? Então, a amostra fica intacta dentro do magneto. Depois você pode tirar ela e guardar e voltar se tiver algum problema na aquisição. Claro que a questão aí é só a degradação da amostra, a contaminação, é muito comum contaminar com bactéria, né, e tal. Mas, fora isso, você pode voltar e refazer os espectros de guarda na geladeira. Já aconteceu da gente preparar a amostra, travou o robô que faz a troca da amostra. E aí, joga fora, deixamos a amostra na geladeira, 1, 2 dias, voltamos com ela para o magneto, ok, rodamos igual, problema nenhum. Tá? Então, aí, claro, você tem que testar, mas essa é a vantagem, né, também da RMN. Tá? E aí, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Estado da Arte, aqui você tem a maior plataforma da América Latina, nós temos os maiores magnetos da América Latina, tem o 900 aqui de 21,7 Tesla, tá? E fica na Ilha do Fundão, no FRJ.
é o Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear de Iris-Jonas, é o nome completo, tá? E ele fica dentro da chamada unidade CENABI-1, que é o Centro de Bioimagem 1. Tá? Então, a gente tem uns magnetos imensos, que se subir escada para colocar as amostras, tá? Mas o mais usado para metabolômica é esse pequeno aqui, ó, de 500. Tem mais ou menos 1,80 de altura aí, tá? Então, você consegue botar sem precisar de escada, dependendo de quem for, tá? Agora, infelizmente, esses grandes magnetos ainda não estão setados para metabolômica, não tem trocador automático, tá? Às vezes a água não satura direito, enfim. Mas ele é muito usado para o pessoal que trabalha com proteína. Tá? Então, dentro do magneto, a peculiaridade dele, ele consegue fazer isso porque ele é um campo magnético permanente, tá? Que é você tem um coil, né, mareado de fios aqui, acho que é nessa foto aqui de um magneto antigo, foi aberta para ver melhor, e fica imerso por dentro hélio líquido e por fora nitrogênio líquido. Então, o que encarece a parede de RMN é isso, é manutenção. Isso precisa de manutenção constante de nitrogênio e hélio líquido. Tá? Então, isso torna a manutenção muito mais cara no geral, tá? Em um aparelho de massa, se a gente for comparar, em termos de manutenção. Tá? Agora, os investimentos, eles seguem para campos cada vez maiores. Então, quanto maior o campo, mais resolução, mais sinal a gente tem, tá? Então, olha aqui um espectro de 500 MHz, olha de 700, tá? Vocês conseguem perceber aí. Olha agora o 950 MHz. Olha a diferença. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, análise de urina, eu fiz um 900, nem a 950, 900 a gente consegue fazer em minutos, tá? Muito rápido os espectros. Tá? Se no 500 a gente tem que levar em torno de meia hora a 1 hora, cada um. O outro eu faço em 10 minutos. Então, quanto mais sinal você tem na amostra, menos é o tempo de aquisição, porque o sinal é cumulativo. Tá? Então, falei para vocês a grande vantagem do líquido. Então, é muito usado a RMN para fazer o exometaboloma, que é o metaboloma lá do meio de cultura, tá? Não confunda com exoma, tá? Então, o exometaboloma é um metabólitos que fazem, que sofrem uptake ou exportação de uma célula. Porque o meio de cultura celular, praticamente todos já tem buffer. Então, eles já estão tamponados, já estão no pH fisiológico. Então, a gente não precisa nem colocar tampão, só deutério e vamos embora para o aparelho. Ele já vem tamponado. Então, ele é um cenário perfeito para RMN, o meio de cultura. Tá? É muito usado. Então, o pessoal ali pode alicotar esse meio congelando e depois você faz uma varredura completa, marca um dia de aparelho, você consegue aí fazer em 10, 15 condições. Uma análise de meio de cultura, como os metabólitos são concentrados, né, tem quantidade grande, a gente consegue fazer um tempo mais rápido, 15, 20 minutos. Tá? Então, biofluidos, né, líquidos, né, então a saliva, a gente tem um projeto também com saliva bem interessante, ele é não invasivo, então tem muito interesse. Suor, a professora estava falando sobre o suor, né, na palestra anterior, então tem várias formas de coleta, né, esse aqui é uma que foi desenvolvida também, coletar o suor. Líquido cerebroespinhal e urina, né, e plasma, soro. São muito usados, todos esses biofluidos, eles podem ser misturados com tampão e direto para o aparelho, tá? Com cada um com um pouco de peculiaridade, mas no geral é isso. Algumas amostras para o líquido sinovial, por exemplo, apesar de ser líquido, como tem a quantidade grande de proteínas, é legal a gente também passar pelo filtro Amicon. Então, esse aqui é um exemplo, né? Então, o líquido sinovial puro está aqui embaixo, em espectro em azul, ó, vários alargamentos. Vocês conseguem ver. Agora, lá na lista que está lá em cima, foi precipitado com metanol. Ó. Então, quando a gente precipita, a gente consegue eliminar essas proteínas, esses alargamentos do espectro, com um espectro muito clean. Tá? Então, dependendo do que você quer, você pode usar essa abordagem ou fazer o filtrar com a Amicon, que fica aqui em cima. Aí, não, na verdade, o filtro de Amicon, acho que se botar aqui, gente, eu cortei da figura, desculpa, mas fica igual isso aqui, acredita em mim, tá? Não só líquido, tá, gente? Também tem o HR+, que é possível fazer ressonância de semissólidos.
também tem crescido bastante, só que tem outras complicações, mas aqui é possível você colocar uma amostra de biópsia diretamente no rotor e para o aparelho, tá? Então, o pessoal tem usado muito, né, associado isso, né, dentro ele próximo, né, na verdade, não falar dentro, mas próximo da sala cirúrgica, onde é feita uma cirurgia, excisão de um pedaço do tumor, isso vai direto para o massas aqui e o HR+, em paralelo, já tem compostos associados aí para confirmar se isso é um tumor ou não, facilitar, né, ajudar lá a cirurgia. Então, se a gente fosse adquirir um espectro de sólidos, ia ser esse largamento, tudo que está aqui azul, ó. Mas com HR+, é possível a gente eliminar essa interferência, tá? Então, ele angula a amostra no ângulo chamado de um mágico, de 54,7 graus, né? E gira a amostra assim também, tá? A amostra fica girando lá dentro do aparelho. E aí, uma comparação legal o pessoal usa muito para fazer ex vivo, né? Um HR+. Então, se a gente fosse adquirir um espectro de imagem, seria esse que está em azul aqui, ó, baixa resolução, em vivo. Agora, o ex vivo, se for para você conseguir tirar o tecido lá para o HR+, e colocar no magneto, olha, a resolução espectral foi absurda, tá? Muito melhor. A gente consegue identificar muito mais compostos agora, tá? HR+, é usado muito, o pessoal também trabalha com produtos naturais, né? Bastante, frutas. Eu conheci um pessoal que identifica, né? Até acho que é o sexo do mamão pelo HR+, aí, o pessoal lá da Federal de Goiás, né? Luciano e Goiânia. Então, é muito usado, gente, tá? Então, para cartilagem também é possível a gente botar um pedaço da cartilagem lá, direto, e ver os compostos presentes ali. Precisa, claro, você bota um tampãozinho também, gente, né? Totalmente seco, a amostra, tá? Por isso que é chamado de semissólido. E aí ele vai para o aparelho. Bom, sobre uma abordagem aqui, que eu falei para vocês de RMN em massas, tá? Elas são importantes, por quê? Porque a gente sabe quase nada dos compostos presentes. Se a gente fosse colocar, se eu fosse perguntar aqui para vocês agora, o que a gente sabe dos compostos, vamos pensar nas vias bioquímicas, dos compostos presentes no nosso organismo, o que a gente conhece? Imagina que isso aqui corresponde a 100%. Qual seria a porcentagem? Vocês chutariam quanto? Então, a literatura estima isso aqui, gente, 10 a 11%. A gente conhece quase nada. Como é que eles sabem disso? Considerando os compostos que a gente consegue assinalar, os picos assinaláveis no espectro, ou seja, a maioria a gente não sabe quem é, não consegue assinalar. Tá? Então, esse chamado de metabolic dark matter, não foi eu que chamei não, tá? A literatura que está usando esse termo. E aí os investimentos maciços estão vindo, inclusive do NIH, né? A Discovery Metabolomics é para em torno disso, juntar RMN e massas. Então, tem diversas abordagens. Eu coloquei duas aqui do grupo que eu trabalhei lá. Então, tem essa abordagem que eles chamam de Summit Approach. Então, pelos espectros bidimensionais, você divide a amostra em duas, uma vai para RMN, outra para massas, e aí, a partir daqueles espectros bidimensionais que eu falei, você tem, então, uns dados muito mais ricos da composição química do composto, tá? E aí ele começa a gerar, passei direto, começa a gerar os possíveis, né, compostos que seriam. E aí ele checa, ele faz, então, essa comparação, né? Ele reconstrói o espectro, quais os possíveis espectros de massas que seriam, a máquina faz isso, e aí compara um com o outro, com o espectro de massa que foi adquirido, real. Tá? E aí você tem mais consistência nessa verificação, e aí você consegue elucidar compostos desconhecidos também. Oi? Desculpa, professor Gilson, só para avisar os 5 minutos finais. Tá bom, Murilo. Para variar, estamos passando, né? Estou encerrando já. E aí, pode-se fazer também de outra forma, por exemplo, um espectro de massas de um lisado, né, de E. coli aqui. Então, você tem lá os possíveis estruturas químicas que poderiam ser a partir desse pico aqui, ó. Então, aí ele faz um match com o espectro real. Ele te dá quais são os possíveis espectros que poderiam ser, como seria um espectro de RMN, 2D, daqueles compostos ali, e aí compara com o real. Se tiver um match, confirmou o composto. Tá?
Então, a licitação de compostos, essa combinação, ela tem que ocorrer, assim, isso é o padrão ouro, tá? E aí a gente tem uma tabela que vamos falar mais para frente, né? Acho que o Ricardo vai falar sobre o bucket table, bidding table, né? Então, a partir dessa tabela, a gente consegue fazer todas as análises. Então, a gente pode ter uma tabela aí por bucket, por fatias do espectro, ou pelo nome dos compostos assinalados, só com os assinalados, que é o exemplo da minha aqui. Tá? Que aí você não colocou uma, você só trabalha com os assinalados de fato, quando você compara os picos 2D, né, bidimensionais. Você pode usar aí o Metabanalysis, tá? Plataforma super fácil de usar. Até eu falo para os colaboradores rodarem, eles conseguem usar até sozinho isso aí e vem utilizando. Deixa eu passar isso aqui por causa do nosso tempo. Então, falando do meio de cultura, a gente pode também fazer marcação isotópica, adicionando, por exemplo, um meio que não tem glicose e adicionando a única glicose com os carbonos 13, né, uniformemente marcada. E a partir de 15 minutos nesse modelo de célula aqui, a gente já tinha exportação de lactato para o meio. Então, a gente pode fazer aquisição somente no carbono, ó, e aí para RMN, né, no meio, conforme eu falei para vocês, meio de cultura, a gente consegue ver, né, cinética, então, aqui, de exportação de lactato facilmente, consumo de glicose, uptake de glicose, tá? E aí o pessoal está fazendo também ressonância em tempo real. 2007 já tem o De Berardini que publica muito RMN, metabolômica. Já começaram, é possível você colocar célula viva dentro do magneto, tá? Acredita em mim. Então, já em 2007, eu tenho um artigo descrevendo o método aqui. Claro que não é qualquer célula que sobrevive, essa célula de leucemia sobrevive em hipóxia bem e tal. Então, tem que testar, mas é possível fazer isso, tá? Você consegue deixar o aparelho a 37 graus, fazer aquisição dos espectros ali, e aí, inclusive, marcar isotopicamente, responder diversas perguntas biológicas, tá? Tem um exemplo aqui. Usar também glutamina, por exemplo, outro também muito usado. Células fazem esse uptake de glutamina, né? Retém-se, 50% do nitrogênio vem da glutamina. E esse artigo também, eles fizeram a mesma coisa, célula viva dentro do magneto, tá? Só que aí ela está completamente hipóxia nesse caso aqui, que é um modelo de leucemia, e aí fazer as cinéticas todas, você adquirir o espectro em tempo real, ainda pode usar o deslocamento entre os picos de alguns aminoácidos para medir o próprio pH, para saber se existe uma correlação, né, do deslocamento do químico com o pH. E é isso, gente. Tentei manter no tempo aqui, agradeço aí, desculpa se eu atrasei. Obrigada, professor Gilson, foi uma palestra excelente. E a gente tem 3 perguntas, na verdade 4. Uma que eu respondi primeiro para o Vinícius e foi para perguntas respondidas. Eu acho que a gente tem tempo de fazer todas elas. Vou começar... Vou aqui para as mais votadas. Vou começar pela pergunta de uma pessoa anônima. Queria saber do professor Gilson sobre como realizar deconvolução em sinais de ressonância. Isso é uma excelente pergunta. Eu fiz isso uma vez só, nunca mais. Eu posso te... Tem um grupo... Ai, rapaz, deixa eu lembrar. Eu fiz há muito tempo atrás. O pessoal da Unicamp. Não vou lembrar. Tormena, né? Talvez, professor Tormena. Talvez Tormena, mas não era Tormena, não. Cara, já era uma professora, trabalhava com a parte de analisando cirurgia bariátrica, né? E analisando sangue antes e depois cirurgia bariátrica. Esqueci o nome dela, gente. E aí um aluno dela pegou de algum lugar no MATLAB aí uma rotina para fazer isso, para essa convolução. Mas quem descreveu isso foi alguém de um grupo de RMN daqui do Brasil também. Não sei se foi também algum outro que descreveu esse método primeiro. Tá? Mas não é muito comum, não. É possível usar, tá? Mas tem que confirmar direitinho com os padrões. O Mestre Nova, o Mestre Lab, também tem um algoritmo de deconvolução que chama GSD, Global Spectral Deconvolution.
mas Uhum. o Mestre Nova é um software pago, então não é tão acessível. A próxima pergunta é do Vinícius. Ele agradece Uhum. pela palestra e fala: em uma análise de dados, o que seria mais indicado? Análise de espectro por binning ou após a identificação dos compostos? No caso do binning, não pode ser que o mesmo composto apareça 2 ou mais vezes como um principal via. Oi, que deu uma cortadinha no final. No caso do Bini, o quê? Desculpa. Não pode ser que o mesmo composto apareça 2 ou mais vezes como um composto importante na análise estatística? Sim, vai aparecer mesmo, com certeza. Você tem compostos aí com 12 picos, né? Glicose, por exemplo. Aí depende Você pode fazer uma exploratória rapidamente, com todos os bins. Você vai ter lá uns 600, 600, dependendo como você fatiar o espectro. E para fazer um PCA, eu vou dar e dar uma olhada, tá? Se você trabalhar com só os assinalados, também é interessante, mas a sua pergunta aí vai ser em cima, você está o seu universo de variáveis, são os compostos que você conseguiu confirmar o assinalamento, que também é interessante, mas você está deixando outros que você não sabe, que poderiam estar importando para a separação dos grupos, tá? Eu acho que as duas análises são legais. Tem grupos que preferem trabalhar, o grupo que eu trabalho nos Estados Unidos só trabalha com os assinalados, não faz 1D, ele não usa 1D para nada, só para checar a amostra. Então, quando você trabalha com 2D, é somente os assinalados mesmo, de fato. Mas você tem uma perda muito grande de diversos outros compostos, porque você não consegue assinalar tudo, né? Assinalar só uma pequena parte. Aí, enfim, é critério do grupo, assim, bom senso, e ver o que você quer, tá? A próxima pergunta é da Laís. Ela pergunta se você acha que a utilização de ressonância por hidrogênio em conjunto com as bidimensionais é suficiente para darmos um composto como identificado confirmado, mesmo quando não são encontrados todos os sinais desse composto. É uma boa pergunta. Olha, vai ter você confirmando, né? Você não mete. Você também, quando você roda no assinalamento no Coma, você tem lá um matching ratio. Então, por exemplo, você vai dizer, ele vai te mostrar só se tiver 5 de 10. Né? Se tiver de 10 picos, 5 deram match, ele vai mostrar para você. O resto ele não vai nem mostrar. E aí você vai me dizer, mas confirmei 5 picos dos 10. E aí, será que é aquele composto? Eu não sei. Então, aí depende, você tem que comparar também. Você pode comparar o composto puro do banco de dados com o seu, o espectro unidimensional, porque tem muito mais sinal, sensibilidade, tá? Então, vai ter picos que vão aparecer no 1D que não vai aparecer no 2D, tá? E aí você consegue confirmar. Ainda assim, se ainda tiver dúvida, pode acontecer, né? Ou seja, se o seu 1D não bateu perfeitamente, você pode adicionar o composto puro na sua amostra e ver os picos aumentando, diminuindo, ou fazer uma curva com o seu composto puro, ou fazer outros métodos, né? Tem gente que vai fazendo assim etapas até confirmar, né? Mas faz a curva com composto puro. Aí depende se vai querer quantificar, não vai querer quantificar, quantificação absoluta também ou não. Mas enfim, no geral, você confirmando num D, no 2D, é aquele composto, tá? Você pode dizer que ele está lá. Eu não teria problema em afirmar que seria aquele composto, não.